Arthur, eu vou começar por você por Hum. motivos óbvios, porque falaremos de Holanda. Uhum. E aí eu imagino que os seus olhos estavam prestando um pouquinho mais de atenção no jogo da Holanda do que os nossos, provavelmente. Pior. É isso. Essa é a comemoração dele. Memphis meteu gol e Memphis tá na história, né? Da seleção holandesa. Ah, tá na história. Fez dois, né? Hum. Inclusive contra a possante Lituânia, que deu um trabalho árduo para a Holanda, né? A Holanda fez 2-0, com 11 minutos já estava 1-0 o gol do Memphis. E depois o Timber fez o segundo. A Lituânia empatou 2-2, dormiu a Holanda e depois, no segundo tempo, quem tirou a Holanda do problemaço foi o Memphis de novo, fazendo o 3-2. Com isso, ele chegou a 52 gols em 103 partidas. Ele ultrapassa agora o Van Persie e é o artilheiro histórico da seleção holandesa, o maior artilheiro da história dessa seleção. E Aí, ó, que também, bonitinho. tá aí, Huntelaar, né, nomes históricos, né, o Kluivert, o próprio Robben, carequinha. Quantos dos E gols do Robin foram iguais, será? Uns 30, né? Ah, Uns é, trinta e acho que uns sete ele trinta e limpou, seis e desses bateu. 37 foram. inclusive eu muitas vezes o Lamine, talvez mais com gingado e menos com objetividade, mas eu me lembro bastante a Igual, pra forma mim de é igual. bater, né, É bem parecido. E, é, do e, Robin. e a parada é que todo mundo sabe e ninguém consegue parar, né? Ninguém consegue parar. Mas o Lamine tem mais molejo, Eu ia né? dizer, eu acho que o jogo de corpo dele é diferente. Ah, porque Assim, É, também ele é mais novinho e mais magrinho, é, né? Ele é. é todo magricelinho ainda. mas o Robin era mais exército, né? Mas É. Tá, tá, tá e pau. Mas assim, isso. a questão aí do Memphis é que ele também é, junto com o Snyder, o líder de assistências da história da seleção, com 33 assistências, então ele pode passar. Eu tava falando na live do André, vou até lançar a braba aqui pra galera comentar aí. Hum. E aí, entendam, tá? Eu não estou comparando aqui qualidade, porque não vai entrar na mesma frase os dois nomes. Mas o Memphis tem algumas particularidades com a seleção que me lembram um pouco o Neymar, né? Porque ele é o maior artilheiro da história da seleção. Ele era visto como o grande prodígio para pegar o bastão de uma geração que em 2010 foi vice-campeã, né, com o Snyder, com o Robben, e para ser o grande cara. Ele consegue, dentro da seleção, entregar, mas na Holanda, e eu fui lá fazer a reportagem das raízes do Memphis, na Holanda ele é ame ou deixe, né? Tem muita gente que é fã do Memphis e tem que não queria ver o Memphis de novo na seleção, muito também por ele ter ido jogar no futebol brasileiro. E aí, como eu comparo com o Neymar, é porque o Neymar também não tem um grande título ou uma grande final com a seleção brasileira, tirando os Jogos Olímpicos, que muita gente relativiza e eu acho que foi muito importante, porque foi a Também primeira acho. conquista do Brasil no Uhum. Maracanã e tal. Mas ele é o artilheiro da seleção, ele tem uma relevância histórica para a seleção brasileira, mas falta ao Neymar um título de Copa América, por exemplo, que ele não tem uma final de Copa do Mundo perante aquilo que se projetava e perante a qualidade, né, do próprio Neymar. E o Memphis, tirando um pouquinho, porque a seleção holandesa não tem o tamanho da seleção brasileira, Uhum. tem também isso dentro da trajetória dele, porque o Memphis, na seleção holandesa, não conseguiu chegar a uma final de Euro, não conseguiu chegar longe numa Copa do Mundo. Então, essa é uma comparação que eu fiz na live. E eu lembro Mas que um jornalista, só para terminar, um jornalista holandês falou para mim o seguinte: quando eu comecei a entrevista com ele para falar do Memphis, o cara que acompanhou a carreira do Memphis desde lá de trás, ele falou assim: Ah, vamos falar do nosso Neymar. Começou a entrevista assim. Ou seja, até na Holanda, talvez pelo extracampo, porque o Memphis, num determinado momento da carreira, foi é muito aí que eu da. queria ir. Porque eu acho que o questionamento do Neymar aqui, sim, ele passa por não ter esses grandes títulos e tal, com a seleção, né? Mas eu acho que passa muito pelo comportamento. O... É isso, assim, ninguém passa. Ninguém não, mas poucas pessoas que. Quem gosta de futebol, eu acho, não passa indiferente ao Neymar. É meio que isso, assim, ou tu gosta muito, ou tu não gosta nada. Mas eu acho que passa muito pelo comportamento. É do Memphis também? Na Holanda, será? Também, também, também. O Memphis era visto como popstar na Holanda. Comportamental fora de campo, muitas vezes era maior e mais noticiado do que propriamente o dentro de campo.
Não que ele não entregasse, porque a gente vê os Uhum. números aí na Holanda, né? Maior artilheiro da história da seleção. Mas sim, ele era visto como um popstar, como um cara excêntrico, né? Às vezes mais pela De fato, ele é, música. né? Ele é Uhum. muito excêntrico, ele é Uhum. muito excêntrico. E ele se dá muito bem com o Neymar também, né? É. Mas eu digo, a comparação até que o cara fez lá, quando eu fui Uhum. entrevistar na Holanda, até é um pouco justo. E agora, vendo ele se tornar o maior artilheiro da seleção, me remete assim, pô, em que posição o Memphis estaria dentro de um contexto histórico da seleção holandesa? Ele é o principal artilheiro da história. Mas, pô, a Holanda tem Cruyff, a Holanda tem Rijkaard, a Holanda tem Gullit, a Holanda tem Van Basten, a Holanda tem Kluivert, Bergkamp, Sneijder, Van Persie. Qual seria a posição? Talvez por não ter ido até uma final de Copa, uma final de Eurocopa, ou vencido um título relevante, e por conta desse extra-campo, os caras coloquem o Memphis um pouco abaixo desses nomes que eu falei, entendeu? Fiquei pensando, enquanto você citava os caras da seleção holandesa, eu fiquei pensando aqui na seleção brasileira, né? Acho que a gente tem muitos também pra colocar É, nessa história, aí eu acho, mas aí acho eu que acho, muita gente bota o Neymar pra cima. então acho que sim. Só que aí eu entendo a comparação que o Quesada está fazendo e eu acho que se a gente for reduzir somente ao olhar para os dois jogadores dentro das suas seleções, ok. Mas eu acho que fora a seleção é incomparável, Neymar e Sim. Memphis. É outra coisa, estamos falando de um jogador que Ah, esteve não se ali coloca na mesma brigando. frase. Exatamente. Então, assim, Não. se o teu recorte for restrito à seleção, o que é muito difícil de fazer, porque os caras não jogam só na seleção, é muito difícil, porque no imaginário das pessoas a gente soma todo o resto da carreira, né? A gente não recorta só o seleção. Obviamente, quando a gente vai falar de seleção, a gente tenta colocar seleção, mas no final das contas a gente vai muito além. E eu acho que e aí, nesse contexto de seleção, é mais complicado para o Neymar do que é para o Memphis, assim, porque a seleção holandesa tem muitos históricos, mas se a gente for tentar mensurar qual é o maior, talvez o Cruyff, mas aí a gente junta muito o que ele fez em clube, né? Não só em seleção. E aí os caras da Holanda todos puxam muito coisa de clube, não só de seleção, até porque a seleção ganhou a Copa do Mundo. E aí o peso de colocar o Neymar da conta da seleção é complicado pro Neymar, porque a gente tem 5 Copas, né? E aí esses caras que decidiram Copa, que foram. É complicado fazer isso. Mas só olhando o recorte, é até geracional, porque no Uhum. final das contas, hoje se joga muito mais com a seleção do que se jogava lá atrás, né? A quantidade de jogos ela é maior. Porque na época, sei lá, do Pelé, do Garrincha e tal, tinha muito menos jogos com a seleção. Fica difícil, mas eu entendo o recorte do Quesada, mas eu acho que é muito difícil a gente fazer essa avaliação sem lembrar dos caras nos clubes, né? Fica É, muito difícil, realmente. e tem uma coisa a mais para trazer, que assim, que dificulta também o recorte, é que a diferença de expectativa do que o brasileiro esperava do Neymar e do que o holandês esperava do Memphis, né? Eu acho que, assim, o Neymar, ele obviamente tinha um teto absolutamente mais alto, mas quando o Neymar surge, quando o Neymar inicia a carreira, a gente imaginava que o Neymar seria o próximo melhor do mundo, seria o craque da seleção brasileira, do tamanho de outros grandes craques anteriormente, né? Sei lá, de Ronaldo, de Ronaldinho, de Romário, que o Neymar não se transformou, mas a gente tinha essa expectativa. E aí eu não sei o quanto que essa expectativa existia para o Memphis, né? Existia. Existia Mas eu, essa expectativa, porque ele tem os Não, números, é assim, a mas gente, vamos botar assim, o Neymar, ele é outra coisa, né? Ele não, é e eu craque acho para só pra. brigar por. Fala, Eu fala. acho só pra ser justo, eu acho que ele alcançou praticamente o que a gente projetou, vai. Assim, isso acho que ele não é. ganhou a bola de ouro, né? Não Ah, o ganhou Neymar? o melhor o Neymar. Não ganhou o melhor do mundo, mas eu acho que ele chegou muito próximo do que a gente imaginou. Se É ficar Não, entre mesmo? Eu os três não. melhores do mundo, para mim você atingir muito próximo do que a gente imaginou. Assim, acho que ele fazer o que ele conseguiu fazer com o Barcelona, acho que sim. De repente ele não ficou muito tempo naquele lugar. Aí eu Isso. acho que é uma discussão que a gente pode ter, e críticas e tal. Mas ele atingiu muito próximo do que a gente imaginava que ele atingiria. Eu acho, pelo menos. É que eu acho que foi muito O curto. Memphis, sim,
aí é peraí, aí é um outro debate. Em relação ao Memphis, ele tinha uma expectativa muito grande, viu, Clarinha? Hã? Porque quando ele surge, ele era um wonder kid no PSV, assim, e ele sim frustra. A carreira do Memphis não foi aquilo que o holandês esperava. Mas acho Assim. que eles então chutaram meio alto, né? Não? Eu Sim, tenho mas é essa que ele É que surge, sensação, na mas é fazendo. uma realidade sensação Eles deles, de né? empolgaram. fora, né? Mas é a Ó, realidade da Holanda, né? exato, é o que eu estava tentando dizer. A realidade que o Brasil exige dos seus outros É jogadores é, maior. cara, tu tem que ganhar a Copa do Mundo, assim, a gente vai te colocar lá e tal. A Holanda tem outras exigências, né? Então eu acho que aí é E ainda difícil. assim o Teríamos Memphis não que atingiu, pelo trazer visto. o MFM Não, da não. Holanda para entender. Tem que trazer o holandês aqui. Mas 2014, por exemplo, quando ele surge, inclusive faz gol na Copa do Mundo, era mais ou menos uma troca de bastão ali, sabe? Agora é a hora do Memphis. E eu acho que o Ele Memphis. não tá em 10, né? Não, 10 não. 10 Acho que não. não. Não, 10 não, não, não. Certeza. A Hum. primeira Copa dele, inclusive, faz gol na Neoquímica Arena. É, eu acho que o Memphis nem é o principal jogador da Holanda da sua geração, tá? Eu acho que é o Van Dijk. Eu acho que é o Van Dijk. É, que funções diferentes, eu acho que É, mas a aí, mas função dele aí, chama mais atenção, né? é, Sim. Mas mas sim, aí também conta acho que o Van também, Dijk é o melhor da geração. conta o que ganha, né? Assim, querendo ou não, o Van Dijk é decisivo para conquista de Claro. títulos de O clube, Van né? Dijk Vai quase foi conquistar. bola de ouro, gente. Sim, É. É. exato. O Não, acho que o Van Memphis, Dijk o é o principal da Memphis, seleção. a carreira do Memphis não foi aquilo que se projetava. Assim, a carreira do Memphis não é. Ele faz, olha, ele não foi bem no olha, ele não foi bem no Manchester United, ninguém vai bem no Que Manchester ninguém vai United. bem. No Aí, Barcelona não foi o que esperava. No Hum. Atlético de Madrid foi, Tati. não. Então, é isso que eu tô. A carreira do Memphis, perto do que esperavam lá em 2014, ou quando ele surge no PSV, ela é abaixo do que poderia ser perante ao que eles esperavam de talento, né? Mas aí eu vou Mas, te. olha os Eles números podem na botar seleção, né? outros. É, mas eles podem botar outros nesse pacote, né? De Jong, De Ligt, é, assim, outros caras que eu acho que surgiram e a São gente mais achou novos, que. são mais novos, É, né? são Mas mais Não, um sim, pouco novos. mais novos, sim, mas eu acho que surgiram e a gente também, assim, quando apareceram, eu achei que eles iam vingar e ficar mais em alto nível do que efetivamente ficaram no final das contas.